Uma simples fazenda cheia de animais se transforma em um palco de revolução. O que começa com uma promessa de igualdade, logo vira uma tirania. E se eu te dizer que isso reflete o que vamos explorar hoje? Lhe apresento Revolução dos Bichos. Bora pro vídeo. Salve leitores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. E como vocês viram na introdução desse vídeo, a gente vai estar falando sobre George Orwell e a Revolução dos Bichos. E antes de a gente dar continuidade no vídeo, peço que deixe aquele like, se inscreva, compartilha e comente, certo? Antes de falar de todo o conteúdo desse livro, eu queria falar um pouquinho da edição, que tá muito bonita. A Antofágica mandou muito bem. É uma edição, né, capa dura, edição de luxo mesmo. Aqui o fundo muito bonito. Não tenho o que falar, é maravilhosa, certo? Tem muitas ilustrações, os cartãozinhos que sempre vêm dentro do livro, né? Todos os livros da Antofágica tem, né? Parece que eu tô sendo um fanboy, né? Da Antofágica, mas não, realmente eles fazem um trabalho maravilhoso. Como vocês podem ver, a experiência é muito gratificante quando você lê esse livro com ilustrações, né? Deixa, sabe, um ambiente mais, sabe, acolhedor. Não sei explicar muito bem, mas é muito sensacional. E eu não imaginava que esse livro daria tanto o que falar. É um rebuliço na minha mente. Então a gente tem aqui ilustrações de Thalita, tradução do Rogério Galindo, apresentação de Chico de Sá, prefácios do próprio George Orwell, né, o Daniel Arão e Rogério Galindo. Todo um trabalho aqui, Antofágica, vocês estão de parabéns, fora que tem videoaula, né, videoaula desse livro aqui, que vocês podem estar olhando. Talvez eu deixe aqui o link do vídeo aí abaixo para você estar olhando. Bom, e pra gente entender tudo isso, a gente tem que falar o contexto que esse livro foi lançado. Esse livro, ele foi lançado em 1945, certo? Após ali o final da Segunda Guerra Mundial. Tava um período muito turbulento naquela época, então o que o nosso querido George Orwell pensou? Vou fazer uma crítica, vou fazer uma fábula. Então ele criou esse livro aqui, é uma crítica, certo? Mas em forma de fábula. Então acaba que é uma leitura muito tranquila para você ler. Então você não vai ter dificuldade em entender o que o autor, né, o escritor quer passar aqui. Então ele resolveu fazer essa fábula. E é uma crítica à União Soviética, à Rússia, no caso, né, ao governo Stalin naquela época, que era um governo de repressão, de manipulação e muitas mortes. Enfim, resolveu escrever isso aqui, que são animais, é uma fábula de animais, né? Os animais aqui são representados pelos humanos, né? Isso é inegável, isso aqui dá pra entender, que é representado a gente, né? Tem os animais, que são os humanos, e os humanos, que são os animais. Bom, não sou um conhecedor muito de história, né? Não me aprofundo muito nesse tipo de assunto, mas o básico vocês tiveram a noção, né? Lançado em 1945, uma crítica ao governo da Rússia, de como forma, né, de manipulação à sua população. Então, ele criou essa fábula. E aí a gente entra no livro. O que é essa história tão falada, tão famosa? Esse livro do George Orwell é tão falado, velho. Tipo, todo mundo conhece esse livro. E aí, o que tem? E até então, né, eu nunca sabia o que era esse livro, né? Eu nunca tinha parado pra ver realmente. Já vi frases e tal, menções em outras coisas, mas nunca realmente eu tinha o privilégio de ler este livro. Então aqui a gente começa em uma fazenda, e o dono da fazenda se chama Jones, Sr. Jones. E esses animais, eles vivem em condições miseráveis, né? É um trabalho exploratório. E todos os animais têm, né, aquele tipo de consciência que o que tá acontecendo. Mas a gente tem uns protagonistas aqui que vão além da conta. Então, em um determinado dia, o major, que é um porco ancião que tem dentro da fazenda, ele convoca uma reunião com os animais para falar sobre um sonho que ele tinha, que ele teve na noite anterior, na verdade. E aí, convoca essa reunião. Todos os animais se preparam para ir, né? Todo mundo quer ouvir, né? Todo mundo sabia que o porco era o major, era um porco de muitos anos e que ele tinha uma inteligência muito maior do que todos os outros animais, né? Então o major, ele conta sobre esse sonho dele, que era um sonho de liberdade, onde ele não existiria mais a escravidão dos humanos nos animais. A terra, né, aquele ambiente que ele sonhou, seria totalmente de igualdade e todos os animais poderiam viver da forma correta, né? Não sendo explorado e tudo tranquilo. Isso é muito bonito, claro, né? Tem que ser, sempre esse tipo de coisa tem que ser bonito. Então, né, ele meio que instiga, ele liga a faísca para uma rebelião, certo? E aí, após alguns dias, o major falece. E aí entra dois personagens importantes, que são Napoleão e Bola de Neve, certo? Todo mundo considera os porcos os animais mais inteligentes da fazenda. Então, ninguém julga eles, ninguém fazem isso. Tanto que tem toda uma mescla de hierarquia para os animais inteligentes. Então, porcos ficam no topo, certo?
quarto, acha que é os cachorros que ficam em segundo, e assim por diante, entendeu? Até o mais burrinho, assim, entre aspas, certo? Então, como Bola de Neve e Napoleão assumem a liderança, né, e eles começam a trabalhar, né, nesse pensamento de liberdade que o Major passou para eles. No início de tudo era perfeito, né? Tanto que eles criaram os 7 mandamentos. E eu vou estar lendo aqui para vocês os 7 mandamentos. E nessa edição aqui tá muito sensacional, tá? Bom, vou estar lendo aqui os 7 mandamentos para vocês. Tudo que anda sobre 2 pernas é um inimigo. 2. Tudo que anda sobre 4 pernas ou tem asas é um amigo. 3. Nenhum animal deve vestir roupa. 4. Nenhum animal deve dormir em camas. 5. Nenhum animal deve beber álcool. 6. Nenhum animal deve matar outro animal. E por último, o 7º, todos os animais são iguais. Isso é, cara, você fala assim, poxa, que mandamentos bonitos, né? Seguindo a risca, todo mundo fica tranquilo. Isso é uma das opções, né? Uma das mudanças que o Napoleão Bola de Neve propõe a se fazer com isso, né? São os mandamentos para todos os animais seguir rigorosamente. Então, em um determinado dia ali, né? O Jones, ele não vai para casa, acaba não dando comida aos animais, os animais se revoltam, né, vão atrás da comida, aí acaba que rola todo um rebuliço com os funcionários do Jones tentando controlar os animais, e aí daí mesmo já inicia a rebelião, e eles conseguem expulsar esse pessoal, né, e aí cria os 7 mandamentos a partir disso, já que eles conseguiram expulsar os animais, ou os animais do quê? Os humanos, eles conseguiram expulsar eles, e aí tudo muito bem, tanto que eles mudam até o nome da fazenda, né, era Fazenda Imperial, e aí muda pra Fazenda dos Animais. Acho que é assim, né? E aí tudo muito bonito, os primeiros dias tudo tranquilo. Mas isso ia começar a mudar um pouco. Napoleão e Bola de Neve sempre tinham pensamentos divergentes, nunca dava certo, né? E aí chegou o ponto ápice dele, que foi quando esse Bola de Neve propôs a criação de um moinho de vento. Esse foi o maior evento que ocorreu para tudo mudar na Fazenda dos Animais. O Bola de Neve, ele tinha proposto uma construção de um moinho de vento, onde os animais, né, iam construir esse moinho de vento e ia gerar energia e todo mundo, né, ia ter mais facilidade na vida de trabalhador, né, já que ia ter algumas máquinas trabalhando para eles, né. Acho que essa era a ideia que o Bola de Neve tinha, né, porque naquela época, naquele período que se passa o livro, era muito primórdio, sabe, tudo na mão ainda, tudo na mão bruta mesmo. Então essa era a ideia dele. Napoleão discordava disso, certo? Discordava desse tipo de pensamento. E aí, o que aconteceu? Chegou a última reunião onde decidiria se apoiar essa decisão ou não. E aconteceu tudo ao contrário. O Napoleão subiu o poder, né? Subiu o poder à cabeça de Napoleão. Ele chamou uns cachorros que ele criava desde criança, que ele tinha tomado de uma mãe, né? Assim, tomado não. Tomado pra criar, né? Educar esses cachorros, já que os cachorros eram os segundos animais mais inteligentes na fazenda. E aí, como uma força de represália, mandou Bola de Neve ir embora. Conseguiu chotar a Bola de Neve. E ninguém julgou isso, né? Ninguém falou, sabe? Tipo, Napoleão falou a palavra absoluta, olha, eu sou o dono da parada toda, certo? Vou trazer o melhor pra essa fazenda e chotei ele com os cachorros e tá aí, tudo bem, entendeu? Então era como se fosse uma força policial, realmente uma crítica ao governo da Rússia, né? Então, Bola de Neve sai de cena. E lembrando que o Bola de Neve, né, é uma alusão ao Leon Trotsky, acho que é assim, né? O nome dele, que era um partidário lá da Rússia, e tinha o Joseph Stalin, que era o poder supremo lá, né? Que os dois brigavam tanto e acabou dando nisso. Então foi Bola de Neve era o Leon e o Napoleão era Stalin. Bom, depois disso, o Napoleão toma todo o poder da fazenda. E aí as coisas vão mudando. E aí que o negócio começa a ficar bizarro. Aí que começa a bizarrice de tudo, né? Quando você para olhar a Revolução dos Bichos, né, se você for levar pelo lado de história, né, de uma fábula, você acha tudo, né, você acha aquilo uma bizarrice, né, você fala, poxa, o que é isso aqui, velho? Mas quando você coloca todo o contexto político, você vê que tem sentido, né, mas isso na cabeça de uma criança, né, porque o livro é livre para ser lido por crianças, né, não só vai achar besteira, sabe, muita besteira. Mas é muito interessante quando começa tudo mudar. Então Napoleão sobe o poder, ele começa a mudar muitas coisas, ele começa a fazer os animais trabalhar de uma forma maior. Então os animais, eles começam duramente a trabalhar mais do que na época que trabalhava com Jones. Então, e eles começam a comer menos também. Então tudo isso, né, vai revoltando não. Tudo isso vai fazendo eles pensar
o que é que tá acontecendo. Mas a gente tem um outro personagem também, que é o espalhador de fake news, né? Que é o Bocão. É outro porquinho que ele sabe manipular as palavras. Então Napoleão pega uma coisa, ele vai falando e ele manipula para aquilo ficar audível para as pessoas escutar e não ter problema nenhum. E ele sempre lançava alguns argumentos como: vocês não querem que o Jones volte para a fazenda, né? Aí os animais falam: meu Deus, eu não quero que o Jones volte para a fazenda. Então o Napoleão deve estar fazendo tudo certo. Então, tanto que a gente tem até um personagem que é um cavalo, que ele começa o lema dele: eu vou trabalhar mais duro, e Napoleão sempre tá certo. Então ele confiava cegamente no cara, certo? Então as coisas começam a desandar, né? Começa a mudar, e aqui tem algo mais ainda, que eu só vim perceber depois que eu li. Aqui, ó. Nenhuma das cenas eu vim perceber depois, velho. Tanto que eu mandei até um áudio pra minha namorada falando isso, que ela leu o livro também, né? Que era mais ou menos assim. Aconteceu uma cena, né? E aí um dos animais leu um dos mandamentos que estava escrito. E estava mais ou menos assim: nenhum animal deve matar outro animal, certo? Isso é um mandamento. Só que tinha algo que acrescentava isso: nenhum animal deve matar outro animal sem motivo. E aí quando eu li isso aqui, eu entendi. Eles estavam manipulando os mandamentos, entendeu? Então eles começaram a manipular os mandamentos para as pessoas acharem que realmente era aquilo, porque os animais eles não lembravam, eles não tinham consciência. A educação, né? Não era aquela educação de entendimento que fazia as pessoas entender, ou os animais, enfim, entender aquilo. Então tudo para eles, né, tava normal. Então aquele mandamento estava escrito e mesmo se mudasse depois, tava tranquilo ainda. Então começou essas mudanças. O que eu falei: mano, que louco, velho. E quem fazia isso, né? Vocês vão descobrir. Não quero dar tanto spoiler do livro, né? Enfim. E aí tudo no final se resume em uma frase impactante, muito foda. Todos os mandamentos são reduzidos em uma única frase: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros, né? Toda essa manipulação do Napoleão, tudo isso é uma dura crítica mesmo a todos os governos que agem dessa forma. E esse livro é sensacional, gente. Vocês precisam ler. É uma fábula muito interessante, muito gostosa de ler, fácil de entendimento. Então termina, né, com uma frase muito impactante também, não é só essa, né? Os animais são todos iguais. Então vou ler só um trechinho aqui pra vocês, ó, que isso aqui é muito massa, velho. Que chega um ponto que você não sabe mais o que é que tá acontecendo, você não consegue mais diferenciar as situações. 12 vozes gritaram raivosa, e todas eram iguais. Agora não havia dúvida sobre o que acontecerá com os rostos dos porcos. As criaturas do lado de fora olhavam dos porcos para os humanos, e dos humanos para os porcos, e novamente dos porcos para os humanos, mas não era possível dizer quem era o quê. Mano, muito foda. Isso só mostra o que acontece, né? De, tipo, você sai de um ponto, você vai longe, certo? Roda e volta de novo. E dá na mesma. Então esse livro, sinceramente, esse livro simplesmente não é só tipo uma obra-prima do autor, sabe? É uma história sobre animais, é uma reflexão sobre poder, sobre corrupção, fragilidades e de promessas utópicas, certo? E por mais das melhores intenções possíveis que as pessoas, né, querendo ou não, Napoleão e Bola de Neve no começo tinham uma ideia, né, tipo, e poderia ser até uma ideia boa a partir do mandamento do Major lá, né, do sonho do Major, mas ao longo aquilo foi subindo a cabeça, né, e mudou e acabou voltando a estaca zero e se tornando um tirano, né? Esse livro é uma história muito atual, né? Sobre os governos aí, né? Não sou muito de aprofundar no assunto, mas é um livro tranquilo, fácil de ler, curtinho. Se você adquirir essa edição aqui, também recomendo demais. Tem outras edições, tem da Companhia das Letras, tem da Aleph também, que eu acho muito massa, da Aleph. Então é muito massa essa edição. Tá de parabéns, Antofágica. George Orwell também mandou muito nesse livro. Eu tenho 1984 ali em cima, eu também vou estar lendo. E de tudo foi isso, pessoal. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, manda para aquele amigo. Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre o George Orwell, sobre Revolução dos Bichos. Eu vou ficar muito interessante de escutar a opinião de vocês sobre esse livro, né? Eu quero também assistir o filme, na verdade, de Revolução dos Bichos. Também tem, eu quero assistir. E tudo mais, né? Desejo também aqui atrasado um Feliz Natal e desejo com antecedência um feliz ano novo e um próspero 2025. O meu próximo vídeo eu acho que vai ser em 2025, né? Que é o
próximo sábado é dia 5, eu acho, é 4. Então vai ser no próximo ano. Eu espero muito mesmo que vocês continuem aqui. Acredito que o canal tá tendo uma pegada muito boa, né? O pessoal tá comentando, eu tô gostando demais. Enfim, me aguarde e até a próxima. Fui! Se gostou do conteúdo, vou estar deixando 2 vídeos aí pra você assistir.